Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo de número 134, questões sobre as evocações, Livro dos Médiuns, capítulo 25. E a sequência, agora nós temos uma nota, e essa nota é assinada por um espírito, parece que o nome Shaning, é um nome esquisito aqui, não sei, eu confesso que eu não sei mesmo esse nome, mas é Shaning. Então, esse espírito, ele responde da seguinte forma: é o que sucede com o homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em a qual fora discutida a questão da ubiquidade, um espírito ditou espontaneamente a comunicação seguinte: inquireis esta noite qual a hierarquia dos espíritos, no tocante à ubiquidade. Comparai-vos a um aerostato que se eleva pouco a pouco nos ares, enquanto ele rasteja na terra. Só os que estão dentro de um pequeno círculo o podem perceber. À medida que se eleva, o círculo se lhe alarga e, em chegando a certa altura, se torna visível a uma infinidade de pessoas. É o que se dá conosco. Um mau espírito que ainda se acha preso à terra permanece num círculo restrito entre as pessoas que o vê. Suba ele na graça, melhore-se e poderá conversar com muitas pessoas. Quando se haja tornado espírito superior, pode irradiar como a luz do sol, mostrar-se muitas pessoas, só anotar aqui, mostrar-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo. Aí é que tem esse nome aqui, Shaning. Então, eu costumo dizer aqui que a solução de todos os nossos problemas está na evolução. E a não solução também está na não evolução. Evolui, que você soluciona todos os teus problemas. Não evolui, que você continua com todos os teus problemas. Agora, o mais interessante é que todos nós evoluímos, independente da pessoa querer ou não evoluir. Isso é lei imutável. Só o fato da pessoa no corpo físico se encontrar
de certa forma, numa inatividade total, ele está evoluindo. Tudo evolui. Nada se perde. Tudo evolui. Tudo encontra-se em evolução. Constantemente. Só que é aquela outra questão. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo não tem problema nenhum? É óbvio que muitas pessoas podem pensar assim. É direito de todo mundo pensar. Mas ele tem problema também. E não pensemos nós que o maior problema do Cristo somos nós, que não. Porque, com todo respeito, ele não precisa de nós. Nós que precisamos dele. Então nós não somos problemas a ele. Você entendeu? Nós não somos problema para o Cristo. Nós que precisamos dele. Nós que necessitamos dele. Então, o Cristo tem problemas. Só que, da mesma forma que a tua grandeza não temos lá condições de avaliar, né? Nem imaginar, nossa, não há condições. Não temos também, devido à nossa limitação, à nossa pobreza de espírito, não temos também condições de avaliar quais os problemas que o Cristo tem, mas sabemos que ele tem. Porque o Cristo também encontra-se em processo de evolução. O professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, Allan Kardec está em processo de evolução, Chico Xavier, Francisco de Assis, Nossa Mãe Maria Santíssima. O único ser que não encontra-se em processo de evolução é Deus. Por todo e sempre. O soberano, o majestoso. Deus nunca evoluiu. Deus nunca evoluirá. Só que o mais interessante em tudo isso, Jesus nos disse, né? Meu Pai trabalha e eu também. Que equivale a dizer, como Allan Kardec mesmo interroga os bons espíritos a respeito do universo. Simplificando para não demorar muito, os bons espíritos respondem a Kardec que o universo é obra de Deus. Agora, paremos para pensar. O universo, ele não tem começo e não tem fim. Ele não tem passado, ele não tem futuro. Tudo é presente. Tratando-se de um universo, mas acontece que não podemos tratar de um, e sim de um número inimaginável de universos, de dimensões. Não só dimensões e universos e galáxias no macrocosmo, quanto no microcosmo. Olha para você ver.
Agora, nós não podemos conceber, nós não podemos admitir, de espécie alguma, que Deus é do tamanho do universo, das dimensões, do macro e do micro. Por que, Luiz? Porque se tudo isso é obra dele, significa que ele encontra-se antes do universo. Vamos pensar de uma outra forma, só para simplificar? Porque se tratando de Deus é difícil. É complicado, a gente não vai nem tratar, mas só para ter uma noção. Tudo que nós conhecemos é uma tela que um artista pintou. Agora, nós sabemos que existe um número inimaginável de universos, de dimensões, tanto no macro quanto no micro, e tudo é obra de Deus. Deus encontra-se além de sua obra. E o mais interessante, a sua obra é Ele. E ao mesmo tempo, Ele está além dessa obra, que para nós é Ele. Alguém vê Deus? Ninguém vê Deus. Nem os espíritos mais puros. Não, mas no livro dos Espíritos diz que sim. Isso são conceitos, gente, para a gente raciocinar de acordo com o nosso nível evolutivo aqui. Nós conseguimos sentir Deus. Nós conseguimos ver Deus, sim, em sua obra, em sua criação. Como, por exemplo, eu vejo Deus. Eu ouço Deus. Eu sinto Deus com os olhos da minha alma. Não queira você enxergar Deus com os olhos da matéria que você não enxerga. O máximo que você consegue é enxergar as coisas materiais, mas por falta de sensibilidade você não consegue entender e compenetrar a essência divina. Não é facinho, gente? Isso é facinho demais. Vou até mudar para a questão de número 31 aqui agora, né? Então, a pergunta de número 31, Kardec pergunta assim: podem ser vocados os puros espíritos? Ei, Kardec é terrível, hein? Podem ser evocados os puros espíritos, os que hão terminado a série de suas encarnações? Porque eu não sei se você sabe, muitos espíritos um dia hão de terminar a necessidade de reencarnar nos corpos físicos. Você entendeu? Muitos espíritos um dia hão de terminar, não vão necessitar mais reencarnar em corpos físicos. Mas não significa que não estão comprometidos com nosso Pai, cumprindo deveres designado pelo Pai em todas as dimensões, por toda a eternidade cósmica universal. Um dia, você não vai precisar mais reencarnar em corpos
físico. Mas, tenha certeza-se disso, não acaba-se aí a tua responsabilidade, o teu compromisso com o Pai. Não acaba. Você continua trabalhando em outros departamentos no cosmo universal por toda a eternidade, amando do Criador. Ele quem designa. Faça isso, faça aquilo. Por exemplo, o pai um dia... Eu vou usar esses termos só para ficar mais fácil. O pai um dia apresentou-nos o Cristo. E mais ou menos dessa forma. De hoje em diante, você será o guia e o modelo, o qual todos eles deverão seguir. Então, nosso Senhor Jesus Cristo assumiu aquela responsabilidade designada pelo Pai. O Pai o incumbiu devido à evolução do Cristo. E assim sucessivamente. Você pode me dizer assim: o Cristo necessita reencarnar mais. Ora, e quem disse que o Cristo reencarnou? Mas o Cristo reencarnou aqui na Terra 2000 anos atrás. Não, o Cristo não reencarnou aqui na Terra 2000 anos atrás. O Cristo encarnou. Uma vez. Encarnou. E outra coisa, eu não vou adentrar nesse item, porque tem muitas coisas para explicar para poder chegar a esse entendimento. Porque senão trava a cabeça das pessoas. Mas quem disse que o Cristo encarnou aqui há 2000 anos atrás? Não foi apenas uma centelha do Cristo, não? Isso é para ser analisado. Eu entendo isso aí, eu só não vou entrar nesse assunto, porque senão eu vou ter que desviar para outro assunto que não é o assunto aqui do Livro dos Médiuns, mas que o Cristo é apenas uma centelha dele esteve aqui há 2000 anos atrás. Isso não se discute. Mas um dia a evolução de cada qual vai levar as pessoas a compreender dessa forma. Porque o Cristo expandiu. O Cristo ele irradia centelhas, partículas, num raio que para nós não temos noção da dimensão. É ilimitado para nós o raio, mas que para o Cristo é limitado perante a grandeza do cosmo, perante a grandeza do Criador, porque ele também encontra-se em processo de evolução. Olha só que coisa mais interessante, não é? E muito fácil também de entender, né? Então, podem ser evocados os puros espíritos, os que hão terminado a série de suas encarnações? Podem. Os bons espíritos respondem, podem, mas muito raramente atenderão. Eles podem ser evocados, esses espíritos puros que não precisam reencarnar ou encarnar mais aqui na Terra. Mas muito raramente atenderão. Por isso nós temos que ficar atento com determinadas comunicações de certos espíritos.
Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas. Gente, o esmiuçamento, ele é facílimo. É muito fácil entender isso. É só a pessoa ler pausadamente e raciocinar. Só que os pensamentos, eu não sei se você consegue entender, o meu cérebro incha nesse momento aqui, que parece que eu estou segurando aqui no crânio aqui 500 quilos de massa encefálica. E o meu pensamento, ele encontra-se como se fosse uma antena parabólica buscando o cosmo de informação, tanto no macro quanto no micro, e em todas as direções, e abrangendo todas as ciências. Então, quando eu falo é facílimo, é só nos compenetrar. Porque podem, mas muito raramente eles atenderão os chamados. Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso mesmo é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que alardeiam essa qualidade para se darem importância aos vossos olhos. Eu acabei de dizer isso aqui. É preciso tomar muito cuidado com determinadas manifestações. Por exemplo, no Brasil mesmo, tem médiuns que recebem o espírito de Mãe Maria Santíssima. Isso não é Mãe Maria Santíssima, isso é um espírito charlatão, médium charlatão, impostor, hipócrita. Às vezes pessoas podem se alarmar mediante esse meu vocabulário, mas não existe outro vocabulário a essas pessoas hipócritas. Não existe. Então é preciso usar esses termos. Porque onde já se viu isso? Mãe Maria Santíssima se manifestando aqui no Brasil. E engraçado que Mãe Maria Santíssima, ela, através de um médium aqui no Brasil, ela diz assim para os adeptos dessa seita onde ela se manifesta, que todos aqueles que a seguir naquela denominação lá, não vou dizer nome, eu estou muito bem informado para dizer isso aqui, todos que a seguir naquela denominação nunca que morrerão fisicamente. Você parou para entender? Se você seguir aquela denominação lá onde ela se manifesta através daquele médium, você não desencarna nunca mais por toda a eternidade. Aí, eu segui, porque eu sou carne e pescoço. E eu persigo mesmo as pessoas nesse sentido. Eu fiquei observando que um dia um adepto daquela congregação desencarnou com câncer. Aí perguntaram para a Mãe Maria Santíssima incorporada no médium. Você acredita que isso está acontecendo aqui no Brasil, gente? Parece brincadeira, não parece? Pesquisa que você vai ver. Eu só não posso dar o nome dos boi, porque senão eu que sou processado. Mas até então eu posso falar. Interrogaram Mãe Maria Santíssima, mas o que a senhora teria a dizer a respeito desse senhor que morreu agora com câncer, já que a senhora prometeu que ninguém morreria se seguisse essa denominação, essa congregação? Ela disse: por que ele morreu? Ele foi punido pelo meu filho Jesus, por ele ter deixado de contribuir com o dízimo aqui na congregação.
Então, pelo fato dele ter deixado de contribuir com o dízimo, meu filho Jesus o puniu através da morte. Gente do céu, por que Kim Jong-un não manda um torpedo de lá para cá? No meio de uma congregação dessa? Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Não é assim. Mas para você ver o nível de ignorância das pessoas que crê numas mensagens dessas, sabe? Que crê numas teorias dessas, numa ignorância total de um espírito desse. Então nós devemos tomar muito cuidado. Como eu já disse muitas vezes, nós não conhecemos nem nós mesmos. Nós temos uma dificuldade imensa para lidar com o que nós estamos vendo, quanto mais lidar com aquilo que nós não estamos vendo. Porque nem sempre os médiuns videntes vê tudo e tem controle de tudo. Em 100%, menos de 1% que os médiuns têm conhecimento.